Então, só para questão de registro, gente, caso vocês queiram detalhes disso daqui, PostgreSQL tutorial. Além de que no Google não, no YouTube você vai achar bastante vídeo tutorial, tá certo? Principalmente na parte de criação da tabela, que não é o foco do curso aqui. O foco é consulta, certo? Como assim, criação? É assim, a criação é no sentido, digamos que você queira criar a tua tabela e fazer o upload dos teus dados aqui. Você pode. Só que não é o escopo do que a gente está fazendo aqui. Quem? Você é. Tempo de produção, por favor. Então vamos lá, deixa eu só diminuir só mais um pouquinho aqui, porque senão não vai ficar legal aqui. Tá. Seguinte. Você fez essa consulta aqui, tá? E essa consulta, ela gerou essa tabela. Só que digamos que você queira fazer uma consulta imediatamente após uma consulta prévia. Exemplo, tá vendo essa tabela aqui? Beleza? Digamos que você, a partir dessa tabela que você acabou de gerar, você quisesse pegar todos os dados da Paraíba. Entenda, não é uma seleção aqui dentro, é uma seleção posterior. Entendeu? A estrutura do Google BigQuery, da linguagem SQL, permite você encapsular consultas, que é o que a gente chama aqui de subconsultas, certo? É esse primeiro tópico que a gente vai ver aqui de consultas avançadas. Isso daqui é bastante importante no sentido de que se você tem tabelas muito dispersas, que aí de repente você teria que juntar essas tabelas primeiro para depois fazer um certo tratamento para depois você fazer a seleção do que você realmente quer. Então, se esse for o caso, você consegue encapsular uma consulta dentro da outra, certo? Então, como é a estrutura lógica? Primeiro você cria a consulta interna, certo? No nosso exemplo aqui, qual foi a nossa consulta interna? Fazer tudo isso aqui, entendeu? Beleza. Digamos que a partir daqui, agora eu quero somente trazer os dados da Paraíba. Então, como é que você faz aqui agora? Essa consulta interna você vai encapsular com parênteses. Você abre um parêntese aqui no início desse select. E aqui no final do desk, antes do ponto e vírgula, você fecha o parêntese. Então, tudo isso daqui, o resultado disso daqui vai ser uma tabela. Que aí essa tabela, ela automaticamente, o BigQuery passa a entender como uma tabela igualzinha a essa daqui, ó. Então, se isso daqui vai virar uma tabela, você pode utilizar o comando from. E aí, só que antes eu tenho que atribuir um nome a essa nova tabela, porque por enquanto o BigQuery não entende que isso é uma tabela. Agora, no momento que você coloca aqui, ó, as bd1, aí ele começa a entender que isso daqui vai virar uma tabela que vai se chamar bd1. E aqui, antes desse parêntese, você coloca aqui um from. Entendeu? E aí, antes do from, você coloca um outro select. E aqui eu vou pedir para selecionar tudo. Então, ó, select tudo, from quem? BD1, entendeu? Mas como é que eu acho BD1? BD1 vai ser resultado de toda essa consulta aqui, ó. Então, tudo que está aqui entre o parênteses é a subconsulta. Aí agora eu vou colocar a minha condição. Qual é a condição? Where, sigla, UF, tem que ser igual, aspas simples, PB. Se eu fizer isso daqui, ó, e executar, só vai ver os dados da Paraíba.
veio o quê? 8 linhas. Só para ele. Então, viu? Então, ou seja, ó. Viu? Então, viu? Isso daqui é aspas simples, viu? PB está entre aspas simples. Viu? Viu? Assim, ela já está descendente, por quê? Por causa da consulta interna. Tá, mas digamos que você quer que passe a ser, digamos assim, crescente. Aí, assim, do menor para maior, o que é que você faz aqui embaixo? Pergunta, você coloca order by ano. Entendeu? Você adiciona um order by. Na hora que você fizer isso aqui, ó, e executar, aí ele vai trocar. Aí já vai aqui, ó, 2005, 7, 9, e aí vai. Entendeu? Então o que é que acontece? Se de repente... Então, se de repente... Assim, só lembrando, vocês fiquem tranquilos que como está gravando, na gravação vocês vão ver bem direitinho, viu? Só vendo. Então, o que acontece, ó. Se de repente você se deparar numa situação em que a tua consulta final depende da execução de uma consulta prévia, o que é que você vai fazer? Uma subconsulta. A consulta prévia, você monta ela, coloca entre parênteses, tal como aqui, ó, nomeia essa consulta, por quê? Porque ela passa a ser interpretada como uma tabela, tal como qualquer uma dessas aqui que eu estou passando o mouse. Aí em cima dessa tabela você cria a sua consulta final. Aqui qual é a minha consulta final? Quero ver média, desvio padrão, coeficiente de variação, a contagem dos dados da Paraíba. Eu poderia fazer de uma outra maneira? Sim, eu poderia. Entendeu? Só que essa daqui eu estou reaproveitando a sequência de etapas que eu estou mostrando até então. Então, ou seja, do que a gente fez até então, já poderia utilizá-la para fazer outra coisa. Certo? Isso daí o que é uma característica do subquery e veja só, ela que permite você complexificar o resultado final. Então, para esse ponto seria isso daqui. Um outro detalhe, antes de eu avançar, que é o seguinte, ó. Lembra que eu mostrei para vocês lá no Origin que existe o comando unique, certo? Para fazer o comando unique aqui, é o seguinte, ó. Deixa eu só repetir aqui, só para eu ganhar tempo. Eu quero pegar só isso aqui. Tá. Então é o seguinte, ó. Digamos que eu queira saber quantas opções de respostas eu teria na variável sigla UF. Certo? Tá. Digamos que você seja um cara lá do Afeganistão e você não saiba que aqui tem 26 estados e um Distrito Federal. Tá, e aí, como é que eu descubro isso? Começa aqui com select, aí para você executar o unique aqui no BigQuery, você usa esse comando aqui, ó, distinct, tá certo? E aí você vai colocar aqui, ó, sigla underline UF. Certo? Então, quando você faz assim select distinct, você está aplicando o equivalente ao unique lá do Orange. Certo? Coloca aqui um ponto e vírgula só para você se lembrar que a sentença termina aqui.
seleciona tudo isso daqui, ó. Na hora que eu executar aqui, teoricamente vai aparecer 27 respostas. E apareceu aqui 27 respostas. Certo? Tá aqui, ó. Então, se por um acaso você precisar fazer isso, você faz um select distinct. Certo? É só acrescentar esse comando aqui depois do select. Certo? Então é isso que eu fiz aqui. Tá. Próximo passo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, que seria aplicação de funções por grupos. Certo? E essa aplicação de função por grupo é o seguinte. Ela normalmente, pelo menos assim de cara, o que eu vi assim uma aplicação direta seria isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Certo? Tá. Eu vou fazer aqui só para vocês. Hã? No número das siglas. Sim, é para fazer esse comando aqui, ó. Lembrando, se tá dando diferente, é erro de digitação. Entendeu? Entendeu? Porque provavelmente é erro de digitação bem aqui. Em algum lugar está faltando uma letra, alguma coisa aí. É erro de digitação. Certamente. Mas na verdade porque quando você começa a digitar. Não, mas não se atente muito a isso. Não. Veja aqui. É erro de digitação. Inclusive o erro anterior foi isso. Vamos lá. Seguinte, ó, vou fazer aqui uma nova consulta aqui. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu vou selecionar aqui algo. E aí sim, nós vamos entender por que eu vou mostrar isso aqui para vocês e por que isso aqui é legal. Espera aí, não digita nada agora, não. Tá. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho para vocês darem uma olhada. Perfeito. Beleza. Essa consulta aqui, o que é que essa consulta está querendo fazer aqui? Viu? Eu estou selecionando aqui o estado, certo? O ano. Agora eu estou trazendo uma nova variável aqui chamada de rede. Aí eu quero saber se é rede municipal, estadual, federal, certo? Ou seja, são 3 variáveis categóricas. Eu estou fazendo uma contagem, eu estou armazenando aqui. Dessa base de dados, eu estou pegando só o estado de Pernambuco, para facilitar. Estou agrupando nessa sequência aqui, ó. Lembra que, como são tudo categóricas aqui, o que está aqui em cima tem que repetir aqui embaixo, viu? E estou ordenando pela sigla e pelo ano. Beleza. Tal, vou executar aqui. Então, vamos lá. Aí vou dar um tempinho para vocês escreverem essa consulta aí. Certo? O que vocês vão olhar aqui do lado é uma tabela de contagem, ou seja, no ano de 2005, no estado de Pernambuco, da rede estadual, tinham quantas escolas? 300.
Estado de Pernambuco, no ano 2005, da rede municipal, tinham quantas escolas? 367. Rede pública, assim, aí vem a contradição, né? Ele bota aqui rede pública, mas tem estadual, municipal e federal. Bom, não me perguntem por que esse rede pública aparece aí. Isso aqui está aí, como se fosse uma categoria distinta. 370. E federal, 1. Aí depois já entra o ano de 2007. Beleza. Fazer uma contagem, tá, é legal. Só que para termos informativos, uma percentagem fala mais. Ela te dá uma resposta melhor. Tá, se você tem um banco de dados pequeno, meio que você faz isso na munheca, né? Mas se você tem um banco de dados, sei lá, de 500 mil linhas, você não vai fazer isso na munheca. E a pergunta aqui é o seguinte: como é que eu insiro a percentagem aqui por grupo? Ainda tem esse detalhe. Qual é o agrupamento que eu estou fazendo aqui? O agrupamento maior. Sigla e ano. Então, ou seja, para Pernambuco, em cada ano, eu quero saber o percentual das escolas. Tá certo? Então, é essa consulta que eu quero fazer. Ou seja, eu quero pegar uma fórmula e aplicar por grupo. Entendeu? Na estrutura que eu estava mostrando até então, não dá para fazer assim. Certo? A estrutura que eu vou mostrar agora vai permitir fazer isso. Então, ó, até aqui agora são elementos que vocês já conhecem. O próximo elemento é esse daqui, ó. Abaixo do select, certo? Eu vou introduzir aqui essa nova linha, mas não rodem ainda. E aí nós vamos entender o que é que essa nova linha vai fazer. Certo? Sim. E vai funcionar. E sabe por que deu errado? Ó? Aí vamos lá. Sabe por que deu errado? Porque como eu ainda estou colocando variáveis, depois de uma variável eu tenho que pôr uma vírgula. Entendeu? Então, a vírgula. Aí vamos lá. Então, ou seja, eu estou selecionando sigla UF, ano, rede. Eu vou fazer uma contagem e essa contagem vai se chamar na variável contagem. E logo aqui embaixo eu estou criando uma variável chamada percentagem. O detalhe é como é que essa variável percentagem é criada. Ela é criada a partir desse comando aqui, chamado over. Então, o comando over, ele vai pegar um conjunto de dados antes e aplicar num conjunto de dados depois. Tá certo? Então, ou seja, eu pego uma fórmula que vem antes e eu vou jogar em cima de uma condição que vem depois. Entendeu? Então, qual é o lance da fórmula que vem antes? Tá certo? A fórmula que vem antes, veja que esse rounding aqui, ó, ele tá, o round ele começa aqui e ele só vai terminar aqui, entendeu? Então, tudo isso daqui que eu vou marcar aqui agora para vocês, ó, tudo isso daqui tá dentro do round, entendeu? Então, o round ele tá aí por uma questão meramente acessória. Ou seja, aqui o resultado final só quero ver com 2 casas decimais, é só isso. O mais importante é o que está marcado ali, que eu sublinhei, que eu destaquei para vocês. Então, esse comando over aqui é que é o pulo do gato. Então, o que é que ele está fazendo? Qual é a fórmula que ele está aplicando? Ele está aplicando essa fórmula aqui. Ele vai fazer uma contagem e vai dividir pelo somatório das contagens que ele fizer. Entendeu? É assim que se calcula a percentagem. Certo? E eu estou multiplicando por 100 para já sair no formato percentual. Então, antes do over vem o quê? Vem a fórmula que você quer aplicar. Certo? Depois do over,
Aí é como essa fórmula deve ser aplicada. Que aí é esse pedaço aqui, ó. O que é que esse pedaço está dizendo? Primeiro, eu tenho que informar como é, digamos assim, como é que ele vai aplicar a fórmula. Então, essa fórmula que está vindo antes aqui, você vai aplicar nessa partição. Qual é a partição? Sigla e depois o ano. Então, para cada grupamento de sigla ano, eu vou aplicar aquela fórmula. Cada grupo, sigla ano, aquela fórmula de percentagem ele vai aplicar lá. Depois, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele ordenar de maneira crescente. Entendeu? Esse order by eu estou ordenando. Mas só que eu estou ordenando de maneira crescente sobre que lógica? Sigla, ano. Então, ou seja, eu vou ver o percentual primeiro dos anos de 2005, depois de 2007, por aí vai. Por estado. Aqui eu só limitei a Pernambuco para facilitar a visualização. Eu poderia fazer isso para a base de dados inteira. Entendeu? Bastava somente eu apagar essa sigla where aqui. Entendeu? Aí o resultado disso daqui, depois eu deixo com 2 casas decimais e salvo aqui na variável percentagem. Então, essa é a maneira de você, digamos assim, calcular percentagens baseadas em cima de contagens já no banco de dados. Entendeu? Você poderia salvar isso, querer abrir no Excel e criar uma fórmula, digamos assim, à parte, né? Só que, de novo, com um banco de dados pequeno você pode até fazer isso, mas gigante já começa a dar mais trabalho. Entendeu? O que esse comando não vai fazer, gente, é a totalização por grupo. Entendeu? Mas ele vai calcular os percentuais bem direitinhos por grupo. Certo? Ele vai fazer só para Pernambuco. Aí no final ele vai agrupar por sigla, ano e rede. Por que entra a rede aqui? Porque esse percentual aqui, pessoal, ele vai dizer qual é o percentual da rede estadual, qual é o percentual da rede municipal, qual é o percentual da rede federal e por aí vai. E depois eu vou ordenar por estado e o ano. Então, por que eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui? Porque se vocês forem olhar os tutoriais na internet, eles não são tão amigáveis assim, certo? Ou quando eles mostram, quando eles aparecem em situações simples. E muitas vezes vocês querem resolver algo complexo, entendeu? Então eu tentei complexificar algo aqui em cima de um elemento que é bastante importante, que é calcular o percentual por grupo. Entendeu? Se selecionar tudo isso aqui e você executar, aí o que é que vai acontecer? Ele já vai trazer aqui os percentuais. Entendeu? Então, ou seja, esses 300 aqui, para o ano de 2005, está me dizendo que foi 28,9% das escolas da rede estadual. 35,36% da rede municipal. 35,35% é da rede pública e 0,1% é federal. Se somar tudo isso aqui vai dar 100%. Aí virou mais um pouquinho, entrou 2007. E assim vai. É claro, o que você não vai enxergar aqui? Uma linha totalizando 100%, entendeu? Mas aí você já consegue ver isso de formato percentual. Por quê? Porque percentual você permite comparações relativas. Contagem é comparações absolutas. Comparações absolutas só faz sentido se as escalas forem iguais. Se forem diferentes, já não faz mais sentido. Certo? Então, veja só, você já joga isso na consulta e aí a tua aplicação não precisa mais se preocupar com isso. Entendeu?
E aí daí você já faz o quê? Um gráfico lá no Orange, certo? E aqui você vai fazer tudo para Pernambuco. Então o que é que a gente está fazendo aqui? É isso daqui, ó, aplicações de funções por grupo. Poderia ser outro tipo de função aqui antes do over? Sim. Agora, aqui me vem mais à cabeça direto é percentagem. Se você tiver alguma outra função que você queira aplicar, sim, pode. Mas onde é que você vai colocar? Aqui, ó. Aqui é onde entra essa função. Bem aqui. Então, aqui é a função que você quer aplicar. Depois do over, é como essa função vai ser aplicada. Que aí você tem que dizer as partições. O que são as partições? São os grupos. Aí, a primeira variável é a parte maior do grupo, a segunda variável é uma parte interna e assim vai. Você pode colocar quantas variáveis você quiser. E aqui depois você diz onde é que ela vai ser salva. Ela vai ser salva nessa variável percentagem. Entendeu? Então, seria isso. Esse é o exemplo mais clássico que eu vejo. É calcular a percentagem por grupo. Beleza, gente? Vamos lá. Próximo passo. Que aí sim essa daqui é bem legal. Junção de tabelas. Tá. Então, qual é o lance da junção de tabelas que eu vou trazer aqui para vocês? É isso aqui. Então, vamos lá. A primeira tabela que eu estou selecionando aqui, só preste atenção aqui agora um pouquinho, que depois eu vou deixar vocês copiarem. Aí o que acontece? O que é que ele está trazendo aqui? Várias informações, entendeu? Qual é a informação relevante aqui? É que eu tenho aqui o código do município, inclusive essa codificação aqui é a codificação do IBGE. E aí, blá, 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 mas aqui ele já está trazendo a informação que é o nome do município. Isso está nessa tabela aqui, ó, base dos dados, ponto .br, underline BD, underline diretórios, underline Brasil, ponto município. Ela está mais para cima aqui. Entendeu? Detalhe, eu demorei um tempinho para descobrir isso. Não tá na documentação dizendo onde é que eu acho o nome dos municípios. Entendeu? Eu tive que descobrir. Demorou um tempinho, mas ela está aqui. Tá, beleza. No que isso é importante? Vamos voltar para a tabela que a gente está trabalhando. Tá, essa seleção que eu fiz aqui é da tabela que a gente está trabalhando desde o início. Tá, beleza. Quem é o município 1200013? Entendeu? Você não vai querer tomar decisões assim, o município 1200013 está com essa situação. Tá, mas que município é esse? Então você está querendo saber o nome desse município, né? Mas se você olhar aqui, ó, não tem o nome do município. E aí você sabe que o nome do município está numa tabela, mas o que você realmente quer saber é a taxa de aprovação do município cujo nome você não sabe. Você só sabe o quê? Código. Só que para nossa felicidade, a variável ID município existe nas duas tabelas. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Uma junção. Tal como a gente fez no Orange. Entendeu? Como é que a gente faz isso no Orange? Merge Tables. Eu vou mostrar aqui agora como é que vocês vão fazer junções no BigQuery. Certo? E essas junções é que são, digamos assim, o núcleo duro de banco de dados relacionais. Certo? Então, como é que a gente faz isso aqui? Vamos lá. Vou
trazer aqui isso daqui, eu vou deixar vocês copiarem aqui com calma. E aí eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma seleção. E eu estou fazendo uma seleção distinta. Por quê? Porque eu só quero que o nome do município só apareça uma vez. Entendeu? Eu só quero que o nome do município só apareça uma vez. Não tem por que o nome do município aparecer mais de uma vez. Tá. Aí o que é que eu estou trazendo? Antes de eu completar aqui, ó. Aí não olhe para cá por enquanto. Olhe para cá, o from. O que é que eu estou trazendo aqui no from? As bases de dados que eu quero juntar. Certo? Então, primeiro eu estou trazendo aqui a base de dados que tem os dados do INEP, do IDEB, INEP-IDEB, e eu estou chamando ela de BD1. O que é que eu de antemão já sei que existe em BD1? Se você quiser especificar uma sigla de um banco de dados em específico, você bota primeiro o nome do banco de dados, ponto, aí depois do ponto você bota o nome da variável. Então, do jeito que está aqui, eu estou dizendo para o BigQuery, vá no BD1 e traga a variável sigla underline UF. Aí ele vai me dizer quem é BD1. Aí eu estou dizendo ali, base de dados, ponto BR, underline INEP, underline DEB, ponto município. Ou seja, então vá lá em BD1 e puxe sigla UF. Beleza? Depois ele vai dizer, ó, vá lá em BD1 e traga o ID do município. Depois eu estou dizendo que vá lá em BD2 e traga o nome do município. Tá, mas quem é BD2? Base de dados, ponto BR, underline BD, underline diretórios, underline Brasil, ponto município. Certo? E eu estou chamando ela aqui de BD2. Nessa questão do from, eu só estou trazendo os bancos de dados. Eu ainda não juntei eles. Tá certo? Como é que eu vou fazer a junção aqui agora? Usando aqui a cláusula where. Ou seja, o ID do município de BD1 tem que ser igual ao ID do município do BD2. O que é que eu estou fazendo aqui? Um inner join. Ou seja, os dados que existem aqui em BD1 também tem que existir aqui em BD2. Se houver falta, ele não vai fazer a junção. Certo? E aqui eu estou pedindo para ordenar por estado e por nome. Certo? Por que que tem um distinct aqui? Porque como eu tenho várias escolas em BD1 por município, se eu não fizer esse distinct, para cada escola que existir no município, ele vai repetir o nome do município. Então é por isso que tem esse distinct aí. Certo? Se você rodar essa consulta, é para dar um resultado dos 5.570 municípios brasileiros. Então aqui agora eu consigo descobrir o nome atribuído àquele código. Se você selecionar tudo isso aqui, ó, e executar, você vai ter isso daqui, ó. Você tem o estado, você tem aqui o código do município, você tem o nome dele. E o resultado aqui é 5.570 linhas, que é a quantidade de municípios que existe no Brasil hoje. Entendeu? E aí vai, ou seja, aí agora com essa base de dados nova aqui, eu posso fazer a atribuição com a base de dados do INEP original. Se eu quiser saber, por exemplo, se eu quiser fazer a seguinte pergunta: qual é a taxa de aprovação
do município de Petrolina no ano de 2005. Qual era o problema da consulta anterior que a gente não conseguia fazer? Eu não podia pôr o nome Petrolina, porque na base original do IDEB não existe o nome Petrolina. Entendeu? Só existe o quê? O código. Aí eu pergunto, vocês sabem o código? Eu não sei. O que é mais fácil de decorar? Um código ou um nome? Entendeu? Então, é por isso que foi feita essa junção aí. E lembra qual é o objetivo da junção? Você juntar informações diferentes, desde que, pelo menos, nos bancos que você quer juntar, haja uma variável em comum. Qual é a variável em comum aqui? O ID do município. Entendeu? Aí agora eu consigo trabalhar. Por exemplo, como é que eu modificaria essa consulta aqui? Ó? Vou copiá-la. Vou jogar aqui para baixo. Vou apagar isso aqui, ó. Não, deixa eu apagar isso aqui. Certo? Chamar todo mundo. Se eu não faço esse... Não, vamos. Se eu não faço a distinção, então lá no estado, por exemplo, no ar, toda vez que tá. a Crilândia aparece lá, toda vez apareceria todas as... Vou mostrar aqui pra você, ó. Vou tirar o distint. Vou tirar o distint. Se eu rodar essa consulta aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai te trazer 294.426 respostas. Porque é de cada escola. Aí vai estar aqui, ó. Crelândia. Então, por que tem um distint? Porque você só quer saber o município, não essa relação. Então, na hora que eu executar aqui, ó, só vai vir uma vez. É porque toda vez que aparecer uma escola de Acrelândia, por exemplo, aparece. A Acrelândia aparece novamente. Entendeu? Então é por isso que tem um distinto aqui. Aí é por isso, gente, que quando vocês vierem para cá, você tem que pensar bem a consulta. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, ó. Do jeito que está aqui, tá certo? Ele vai fazer a junção dos municípios, mas vai trazer tudo. Tá certo? Você está fazendo outro, né? Agora eu vou fazer um outro aqui, ó. Por exemplo, do jeito que está aqui, ele vai juntar as duas bases e vai ter lá 294 mil e lá vai pedrada as linhas. Isso. Por exemplo, ó, vou rodar aqui, ó. Vou rodar aqui essa consulta aqui, ó, select asterisco, ou seja, eu estou pegando todas as variáveis que tiverem ali na junção dessa base de dados. Tá aqui claro quais são as bases de dados, entendeu? E aqui eu estou fazendo a junção, qual é o critério que eu vou uni-las. Se eu rodar isso aqui, aí o que é que vai acontecer? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer 294.426, só que ele vai trazer assim, ó, todas as variáveis possíveis e imagináveis dessa junção. E aí eu posso chamar eu posso dar um nome aqui. Não, aí você pode fazer o seguinte, mano. Você pode fazer isso aqui, ó. Eu travo aqui, ó. Aí eu chamo aqui, ó, sei lá, de BD3. E aí a partir do BD3 eu faço uma nova consulta. Entendeu? Se você quiser. Se você não quiser fazer isso, Mônica, você pode fazer o seguinte, ó, que é o que eu vou fazer agora. Você também pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Eu posso colocar aqui um AND. Aí eu posso colocar aqui o seguinte.
Como eu sei que os nomes estão em BD2, tá vendo? Os nomes estão em BD2, aí eu tenho que dizer o seguinte, ó, BD2, ponto. Na hora que você fizer o ponto, aí eu chamo nome, entendeu? Aí digamos que eu queira chamar só Petrolina, aí eu coloco aqui BD nome 2 igual a aspas simples, entendeu? Aí vamos lá, qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Eu já sei de antemão que lá na variável, entendeu? A primeira letra em maiúsculo e o resto é tudo minúsculo. Isso eu já sei. Por isso que eu vou fazer isso aqui, ó. Você está escrevendo porque você sabe que Porque eu sei, exatamente. Ó. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, e rodar, o que é que vai acontecer? Ele só vai trazer os resultados de Petrolina. Entendeu? Deixa eu subir aqui, ó. Se eu for pra cá e caçar o nome, entendeu? Só Petrolina. Beleza? Tá. Agora digamos que eu não soubesse como o nome está escrito lá. E aí, como é que a gente resolve isso? Aí, existe um comando aqui que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Esse comando aqui, ó. Deixa eu ver se é... Se ele to upper, não sei se ele tem... Não, deixa eu ver aqui se eu lembro como é a sintaxe dele aqui. Vem aqui, que aí o que é que eu vou mostrar aqui um jeito mais fácil de resolver isso aqui, que seria fazer o seguinte, eu pegar, cadê a consulta disso aqui? Tá, deixa eu clicar em alguma coisa aqui para ver se ele me abre a janelinha da consulta. Eu vou mostrar aqui. Porque tem umas consultas lá, tem uma maneira lá no Postgres, que agora eu não estou lembrando, que agora, deixa eu procurar aqui no Google. SQL. Deixa eu ver se só colocando upper resolve aqui. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Upper, pronto, é isso aqui. O que é que ele está fazendo aqui, ó? Certo? Ele está pegando todos os nomes que estão lá e está colocando tudo em letra maiúscula. Podia também ser lower. Aí eu de propósito coloco aqui, ó, Petrolina. Aí por que eu estou fazendo isso? Digamos que eu não sei como é que o nome está escrito lá. Se está maiúsculo, minúsculo. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou forçando todo mundo a ficar maiúsculo. E aí na consulta eu ponho tudo maiúsculo. Se eu rodar isso aqui, entendeu? Deixa eu terminar aqui. O que é que vai acontecer aqui, ó? Se eu for lá no nome, ele trouxe Petrolina. Por quê? Porque no banco está escrito Petrolina desse jeito. Mas veja que mesmo assim ele executou a consulta. O que foi que ele fez? Ele pegou isso daqui, ó, e transformou tudo em maiúsculo. Aí como foi tudo em maiúsculo, entendeu? Aí ele fez igual e retornou. Se eu não colocar todo mundo em maiúsculo, olha o que é que vai acontecer. Digamos que eu venho para cá e eu apago esse comando aqui, upper. Se eu rodar do jeito que está aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele deu resposta de não há dados para exibir. Por quê? Porque ele é case sensitivo. Petrolina todo em maiúsculo não é igual a Petrolina com P maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Então esse é mais um truque que eu estou trazendo aqui para vocês. Poderia ser também, gente, com
lower. Só que aí que com o lower, você tem que pegar aqui o Petrolina e colocar em tudo minúsculo. Aí se eu rodar aqui essa seleção e executar aqui, aí ele vai trazer. Hã? Não, mas aí erro, assim, erro de, não, aqui não é erro de digitação, assim, se eu não fizer isso, ele entende como se você tivesse errado a digitação, mas não é erro de digitação. Não, se tivesse errado lá, ao invés de Petrolina, tivesse Petolina, ele não ia buscar. Entendeu? Por quê? Porque é diferente. Agora, veja só, dá para fazer o seguinte, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, o que é que dá para fazer? Digamos assim, eu não queria avançar porque mais ou menos, Guto, esse teu problema a gente resolve com esse operador aqui, ó. Não, ainda não. Esse daí eu vou mandar depois. Só que esse teu problema pode ser mais ou menos resolvido com esse operador aqui. Vamos chegar lá. Entendeu? Então, por enquanto, o que é que eu estou querendo fazer aqui? Ó? Aqui agora, se eu quiser puxar os dados, entendeu? De um município, agora eu consigo. Qual eram os dados que a gente estava puxando? Era sigla, aí, ou seja, eu tenho que dizer onde é que está a variável, né? Eu sei que em BD1 ponto, aí se você botar BD1 ponto, o que é que está aparecendo aqui, galera? Todas as variáveis que tem lá. Eu sei que lá tem essa daqui, vírgula. Eu boto aqui, o BD1 ponto. Eu sei que ela tem o ano, vou colocar aqui já o ano, que eu sei que ela tem. E depois eu vou colocar o que aqui, ó, BD1 ponto, a taxa de aprovação. Entendeu? E aí eu quero saber o nome do município. Aí eu boto aqui, ó, BD2 ponto nome. Por que eu estou fazendo isso? Para eu não chamar todo mundo. Se eu rodar esse comando, o que é que vai acontecer agora? Ele vai trazer somente as variáveis que me interessam, que é a sigla, o ano, taxa de aprovação e o nome do município. E aqui você pode, agora sim, você pode fazer a pesquisa se você quiser. Se você quiser colocar aqui, ó, Juazeiro, clicou aqui, ó, ele já vai puxar direto onde tiver Juazeiro. Ele não vai trazer Juazeiro do Norte, porque eu não estou fazendo uma consulta do tipo dentro de uma string ache uma substring, aí é outra coisa. É tudo de Juazeiro para aqui, ó. Aí, claro, veja que aqui está meio estranho, por quê? Porque aqui ele está puxando por escola, entendeu? Aí eu poderia colocar aqui, aqui na frente, por exemplo, BD1 ponto, aí eu posso colocar aqui rede, certo? Aí eu venho aqui, ó, Juazeiro, aí eu executo, aí ele vai me trazer uma informação a mais, aí ele vai dizer, ó, estadual, entendeu? Mas aí eu posso querer saber qual é a escola especificamente, entendeu? Aí deixa eu voltar aqui só nesse select aqui para ver precisamente qual é a variável. Cada linha é uma escola. Não que eu tenha visto aqui na base de dados. Ele vai trazer, aí qual seria o detalhamento final? Ó? Eu sei que é rede, eu sei que é ensino e eu sei que é o ano escolar. O ano escolar que é o final. Então eu teria que colocar aqui ensino e ano escolar, para eu ter um detalhamento aqui mais aprofundado. Ou seja, eu viria aqui, ó,
Antes de taxa de aprovação, uma vírgula, BD1, ponto. Aí foi rede, aí ensino, aí vírgula de novo, aí BD1, ponto, aí anos escolares. Anos escolares. Aí, se eu rodar isso aqui, aí eu tenho, digamos assim, o que a gente chama de menor nível de granulidade da tabela. Ou seja, é como se eu tivesse chegado na menor subdivisão da tabela. Entendeu? Que é o que? Estado, município, ano, tipo da rede, tipo de ensino e o ano escolar. Aí dessa característica eu tenho o quê? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Aí agora veja que eu consigo ter um melhor entendimento de quem é esse número. Então, isso daí que vocês estão vendo, qual é o maior nível de granulidade aqui? Seria o Brasil. Aí qual é o meu primeiro nível de afunilamento? Os estados. Aí qual é o meu próximo nível de afunilamento, nesse critério que eu estou adotando? Os anos. Qual é o próximo nível de afunilamento? A rede. Qual é o próximo? Ensino. E qual é o menor de todos? O ano escolar. Aí desse nível todo, para cada grupamento desse, eu tenho medidas. Que medidas são essas? Taxa de aprovação, taxa de reprovação, seja lá o que for. Isso ficaria mais claro na cabeça de vocês se eu estivesse ensinando para vocês como construir Data Warehouse. Entendeu? Porque o Data Warehouse é a estrutura de banco de dados apropriada para se fazer consulta. É o que a gente chama de OLAP, que seria o Online Analytical Processing. Entendeu? É um banco de dados especificamente construído só para fazer consulta, que é diferentemente do OLTP, que é o Online Transactional Processing. O OLTP é um banco de dados criado só para fazer inserção, alteração e deleção dos dados. Entendeu? Então eles têm estruturas diferentes. Então fazer consulta no OLTP não é eficiente como fazer consulta no OLAP. Por outro lado, fazer inserção, deleção e alteração no OLAP não é eficiente como fazer no LTP. Ah, por que eu estou falando tudo isso? Lembra quando eu falei no início do curso que a forma como você armazena o dado já resolve pelo menos 50% dos teus problemas, inclusive de como você vai modelar a tua consulta. Por que eu estou falando isso? Porque as operações de junção são operações muito custosas ao computador. Entendeu? Veja aqui que eu tive que fazer uma junção de 294 mil e tarará linhas. Se eu tivesse 2 milhões de linhas, o computador ia demorar mais. Então, se eu tivesse 10 milhões de linhas, aí ele ia demorar mais ainda. Então, como você monta o dado e como você faz a consulta, impacta no desempenho do retorno da consulta. Beleza, gente? Então, essa daqui seria a forma, esse formato que vocês estão vendo aqui que eu coloquei, é o formato que a gente chama de produto cartesiano. O produto cartesiano, ele sempre, assim, nessa estrutura, ele sempre vai resultar um inner join. Certo? Existe um comando específico? Existe. Comando específico para se fazer o inner join é só fazer a seguinte alteração: é que no lugar do where eu tenho que mudar, eu tenho que inserir esse join aqui que eu estou marcando e eu tenho que inserir esse on aqui, ó. Então, como é que seria essa consulta num comando específico de inner join? Então, vou copiar aqui, ó. Aí, como é que eu mudaria aqui, ó? No lugar dessa vírgula aqui do BD1, entendeu? Eu apagaria. Aí eu colocaria aqui na frente um join. E aqui no lugar desse where, eu colocaria aqui um on.
Aí eu tenho que colocar aqui para baixo. Aí no lugar desse end, eu colocaria assim um where. Entendeu? Então teria que fazer uma pequena modificação. Então como é que tá o comando? Então selecione essas variáveis aqui. Desse banco de dados aqui que eu estou chamando de BD1. Aí com esse BD1 faça uma junção com o BD2. Tá, mas eu tenho que fazer uma junção como? On. Aí eu estou dizendo como é que você vai fazer essa junção. Aí depois que ele faz a junção, o que é que ele ainda vai fazer? Uma filtragem. Entendeu? Então esse comando aqui faz a mesma coisa do de cima, só que eu tinha que mudar um pouco a sintaxe. Então se eu selecionar todo mundo aqui, ó, e executar, ele só me trouxe Juazeiro. Aqui, ó, Juazeiro, do jeito que estava feito anteriormente. Entendeu? Por que que eu estou trazendo esse formato aqui? Porque além do inner join, ou seja, que seria uma interseção, tem também o left join e o right join. Entendeu? Se eu quisesse fazer um left join, aí aqui na frente do join eu colocaria left. Entendeu? Aí se eu quisesse fazer um right join, aí no lugar do left eu faria aqui um right. Só que aqui nesse caso, se fosse para eu fazer right join, eu teria que fazer a seguinte modificação. Tudo que se chamava BD1 teria que passar agora a se chamar BD2, e tudo que era BD2 passa a se chamar BD1. Entendeu? Você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque o left join é o seguinte: o banco de dados principal é o que está à esquerda, e o à direita vai se adaptar ao da esquerda. No right join é o da direita que passa a ser o principal, e aí o da esquerda se adapta a ele. Entendeu? No arquivo eu deixei 2 exemplos lá, entendeu? Para vocês depois colocarem e rodarem, que vai dar certo bem direitinho. Eu só estou mostrando aqui por uma questão de nomenclatura. Se você não colocar nem left nem right, ele vai fazer um inner join. Certo? Inclusive ele tem até uma palavrinha específica. Se você colocar assim também inner join, ele vai fazer uma interseção. Certo? Então, essas seriam, gente, as estruturas básicas para você fazer junções. Então, fiquem tranquilos que no arquivo, ó, eu tenho um exemplo aqui de inner join, aí tem aqui um exemplo de left join, tem aqui um outro exemplo aqui de left join, e tem um exemplo aqui do right join. Não, viu? Não, está sendo gravado. Então, assim, esse daqui eu só não vou entrar porque a gente vai perder tempo de ficar ajustando variável, mas o resultado é sempre o mesmo. Entendeu? Tá. Então, continuando aqui na lógica do inner join, digamos o seguinte. Agora a gente vai utilizar esse operador aqui like. Qual é o poder do operador like? O poder do operador like é o seguinte. Digamos que eu queira trazer todas essas informações que vocês estão vendo aqui, só que a única coisa que eu sei do município seriam as letras UA. Deixa eu fazer mais fácil, porque o UA vai dar mais trabalho. Digamos que a única coisa que eu sei do município é isso aqui, ó. PETR. É a única coisa que eu sei. Entendeu? Tá, eu sei que esse município não existe. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu colocar aqui, galera, esse caractere aqui no final, que seria um ponto, que seria um símbolo de percentagem, ou seja, eu coloquei PETR, percentagem. Como é que ele vai fazer essa consulta? O início tem que ser igual, mas daquele ponto do percentagem em diante, não me interessa o que tiver ali.
Então, na hora que eu fizer isso daqui, ó, ele não somente vai trazer os dados de Petrolina. Ele vai trazer os dados de todo mundo que começa PETR e não me interessa o restante. Opa, tá, esse daqui ele não trouxe, deixa eu ver aqui qual foi. Ah, qual é o detalhe? Qual foi o erro que eu fiz aqui, ó? Não é igual. Você tem que colocar, opa, like. Por isso que deu erro aqui, ó. Na hora que eu rodar aqui, agora vem. Aí, na hora que... Opa. Agora, filho, mostra. Veio quantos resultados? 282. Se eu vier pra cá, ó, tem Petrolina de Goiás, tem Petrolândia, aí tem Petrolina, tem Petrópolis. Foi antes do... Viu? Tem Petrolândia, Petrolina de Goiás e assim vai. Viu? Viu? Aí, se eu fizer assim, ó, digamos que eu apague aqui o P e eu coloque um pontinho de percentagem na frente. Então, o que é que acontece? Ele vai procurar numa string que tenha E, T, R. Não me interessa o que vem antes do E, não me interessa o que vem depois do R. Entendeu? Se eu rodar essa consulta aqui, ó, vamos ver o que é que ele vai trazer. Viu? Aí ele trouxe 393, né? Vamos ver aqui o que é que veio ali, ó. Veio Goiás, veio São Tomé das Letras, porque eu tenho aqui, ó, ETR. Tá. Aí vem Petrolândia, Petrolina, Petrópolis, Nova Petrópolis, Petrolândia de novo. E aí vai. Se eu for lá pro final do arquivo, ver se tem alguma coisa. Aí vai. Mas aí, Tá. necessariamente tem que ter alguma letra antes e depois, né? Assim, não me interessa o que vem antes, não me interessa o que vem depois. Pode não ter nada. Tá, mas aí veja só, gente, quando eu estou usando a percentagem, pode ser uma letra, pode ser nenhuma, pode ser 20 letras. Se você quiser olhar exatamente uma letra, aí não é percentagem, é o underline. Eu vou fazer um exemplo aqui para você. Se você fizer isso aqui, ó, underline, o A, underline, se eu rodar isso daqui, entendeu? É o que é que ele vai trazer. Deixa eu opa. Ó, assim, ele não... Tem que ser igual? Não, aqui ele... Deixa eu ver se eu não coloquei um espaço a mais. Aqui era pra voltar. Deixa eu ver aqui primeiro. Assim. Eu fiz um experimento aqui, numa outra consulta e dá bem legal. Deixa eu ver aqui se eu... Tá, se for o A, aí ele vai trazer tudo isso aqui, ó. E qualquer coisa depois. Tá. Quando é deixa eu só, como é que é? Underline. Ah, é a U. Agora vai, deixa eu trocar aqui de novo. Aí é erro de digitação. Aí é de digitação. Se for a U, entendeu? Aí vamos ver aqui o que ele vai trazer. Tá. Aí ele trouxe 10.698 possibilidades. Aí tem Marechal, Taumaturgo, tem Taral, AK. Ele só olhar aqui o AU. Aonde tem isso ele pega? Ele pega, não interessa o que vem antes e o que vem depois. Mas a diferença disso? Agora, a diferença disso para isso daqui que agora eu vou mostrar, Tá. se eu boto underline e underline, ele só vai atrás de uma letra somente. Veja qual é esse nome aqui, ó, Giraldo Ponciano.
esse município não vai aparecer nessa consulta que eu vou rodar agora. Aqui, na hora que eu selecionar isso aqui e executar, ele só vai trazer os seguintes municípios. Ele vai trazer, ó, o AUA. Por quê? Porque antes do AU só tem uma letra e depois do AU só tem uma letra. Aí vai trazer Tauá, vai trazer Mauá e por aí vai. Acho que só esses aí. Entendeu? Aí ele vai trazer, ó, na outra ela tinha trazido mais de 10 mil. Nessa daqui ele só trouxe 174. Entendeu? Então, o operador like, com esses, digamos assim, esses ícones, caracteres especiais, você pode bolar uma consulta de string meio que do jeito que você quiser. Não, é só o underline e o percentagem. Entendeu? Claro, você vai fazer esse tipo de consulta onde? Em cima de texto. Certo? Então, do tipo, se você quiser fazer alguma análise de texto, alguma seleção de texto, você vai usar o operador like, faz o trabalho bruto no BigQuery e já traz a consulta refinada para ser trabalhada no Orange. Entendeu? Bom, próximo operador, esse operador aqui chamado have. Normalmente o operador have é quando você quer fazer uma filtragem em cima de grupos, certo? O where ele faz a filtragem em cima de linhas. Então basicamente quando você faz um have, depois que você faz uma operação de grupo, ele já analisa o grupo de uma vez só. Então ele é mais rápido do que o where. E segundo, de acordo com a documentação pelo que eu li, se você tentar fazer um where depois de uma operação de grupo, você não consegue. Por quê? Porque o where, prioritariamente, ele tem que vir antes do group by. Então, tu não consegue colocar um outro where aqui embaixo, não. Entendeu? Então, o have você vai utilizar da seguinte maneira. Você faz uma seleção e depois você quer fazer uma filtragem do grupo. Então eu vou trazer isso daqui para vocês entenderem melhor como é que a coisa vai funcionar. E aí eu vou fazer uma vez sem o have e a outra com o have, certo? Deixa eu ver se eu puxo mais para cá. Tá, então vamos entender aqui, deixa eu só esconder aqui um pouquinho o have, certo? O que é que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer sigla, ele vai trazer o ID do município, ele vai trazer o nome, vai trazer o ano, a rede. Aí ele vai calcular a média da taxa de aprovação, vai salvar aqui. Aí ele vai fazer aqui uma junção, ou seja, ele vai fazer um left join aqui, que no nosso exemplo vai coincidir com o inner join. Dessas duas bases de dados. Só que o que eu estou querendo ver aqui? Petrolina, tá certo? Aí já vem a filtragem aqui, eu só quero que traga os municípios de Petrolina. Taxa de aprovação não pode ser nula. E faça o agrupamento em cima dessas variáveis aqui. Então, se eu executar aqui, aí vai trazer esse resultado. Aí tem aqui ele trouxe aqui 26 respostas, certo? Beleza. Agora digamos que você não queira ver todas as respostas, mas digamos que você queira ver todas as respostas a partir de um outro critério. Qual é o critério que eu estou colocando aqui? Eu somente quero enxergar de todas essas respostas que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Eu somente quero enxergar as médias que sejam maiores que 80. Então você vai incutir um critério de filtragem para o grupo. Então na hora que eu rodar isso daqui, só vai aparecer os valores acima de 80. Tanto é, ó,
Você não vê mais qualquer valor abaixo de 80. Tudo aqui é acima. Igual e acima? Não, aqui é só acima. Então, a partir de 80 Já vai. Como é o caso aqui, ó. Entendeu? Então, você pode colocar igual, maior ou igual, você pode colocar... Peraí, qual é o erro? Deixa eu ver aqui. Acho que é assim. Assim, ó, maior ou igual. Aí se você quiser colocar um entre, aí você pode colocar assim, ó, por exemplo. Você pode colocar assim, ó. Between. Aí você coloca. Não, você having isso daqui. Aí depois between. Aí você coloca 70 and 80. Lembra? Você meio que você está dando uma ordem em inglês. Por isso que o SQL é legal. Se você vier para cá e executar... Aí o que é que vai acontecer? Opa, ele só vai trazer os resultados entre 70 e 80. Acabou. Viu? Então aqui, ó, de novo, mas isso está sendo feito em cima do grupo. Aqui é porque eu estou sendo, digamos assim, parcimonioso, porque eu só estou chamando Petrolina. Se eu quiser chamar mais outro, eu colocaria aqui, ó, no lugar desse igual, aí eu coloco aqui um in, aí eu abro aqui parêntese, aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula, aí entre aspas simples, Juazeiro. Entendeu? Se eu seleciono essa galera aqui, ó, e executo, aí, ou seja, por grupo ele já vai procurando isso. Ao invés de sair olhando linha por linha, ele já executa no grupo todo. Qual é o agrupamento aqui que eu estou fazendo? Estado, município, ano, rede. Aí você só vai ver aqui, ó, Petrolina, Juazeiro, os dados que estão dentro daquele intervalo. Certo? Por que o 80 entrou aqui? Porque quando eu faço o between, é como se fosse conjuntos fechados. Assim, conjunto fechado. Certo? Por isso que o 80 apareceu aqui. Se você quisesse conjunto aberto, aí você teria que fazer média taxa de aprovação maior que 70 and média taxa de aprovação menor que 80. Certo? Aí você tira os extremos. Bom, por fim, aí nós vamos dar uma olhadinha nesse operador case. Tá. Lembra quando a professora Mônica olhou lá as variáveis categóricas do tipo 0 ou 1, que tu perguntou, tá, qual é o nome que eu posso dar para o 0, qual é o nome que eu posso dar para o 1? Que lá no Orange a gente utiliza o ícone Edit Domain. Então, para fazer algo equivalente ao Edit Domain, no BigQuery você vai ter que utilizar o operador case. Certo? Eu vou copiar ele do jeito que está aqui, certo? Lembrando, isso daqui vai ficar disponível para vocês depois, para vocês entenderem o que é que ele vai fazer ali. Deixa eu diminuir aqui para a gente entender toda essa lógica. Veja que tem um parêntese aqui. Então, o que é que eu estou fazendo nessa primeira seleção? Cadê? Aqui, ó. Tudo isso aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando a sigla do estado, estou selecionando aqui o município, o nome, o ano, a rede, calculando aqui a média, tá certo? Dessas duas bases de dados, estou fazendo aqui uma junção. Só que aqui eu estou pegando de que município? Rio de Janeiro. E a taxa de aprovação não pode ser nula, certo? Então tá. Se eu rodar tudo isso daqui e clicar aqui em executar,
o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar isso aqui, beleza? Então essas informações, mostrou aqui 30 informações. Show. Só que tá 67, 82, 81, tá, beleza, isso quer dizer o quê? Normalmente a gente quer saber se tem um critério mais fácil de entendimento, tipo, se é alto, se é baixo, se é médio. Isso fica mais fácil da gente entender. Ou seja, eu vou atribuir um rótulo a um número. Então, para se fazer essa atribuição do rótulo, depois que eu faço essa consulta, ou seja, eu tenho isso aqui, agora eu vou rotular cada uma dessas observações aqui, ou seja, cada uma dessas instâncias. Tá. Então, ou seja, tudo isso daqui virou quem? BD3. Tá. Como é que acontece a rotulação? Você começa aqui com select todo mundo. Aqui eu estou selecionando todo mundo por quê? Porque eu já fiz uma pré-seleção antes de variáveis aqui. Então vão vir poucas variáveis. Select todo mundo, vírgula. Aí você começa com o operador case when, ou seja, caso, quando média tx aprovação, que ela já passa a existir, for menor que 70, então ela recebe o rótulo de baixa. When média taxa de aprovação for maior ou igual a 70 e média taxa de aprovação menor que 90, então média. When média taxa de aprovação maior que 90, então alta. Coloco um outro end aqui. Esse end é para quê? É para finalizar essa operação case aqui. E o resultado dessa operação eu vou salvar na variável situação. Se eu rodar tudo isso daqui, ó, e clicar em executar, eu vou criar uma nova variável de rótulos. E aí, o resultado é isso aqui, ó. Você já acha isso aqui, ó. Você já sabe que isso aqui é baixo, já sabe que isso aqui é médio, já sabe que isso aqui é alto. Entendeu? Então, ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma discretização. Entendeu? Nesse caso, eu estou fazendo a discretização. Estou pegando a variável contínua e estou transformando ela numa discreta. Tá? Atribuindo o quê? Rótulos. Então, é uma mistura de edit domain com aquele íconezinho do discretize. Certo? E aí você pode fazer a reclassificação do jeito que você quiser. Bom, se eu fosse continuar aqui com SQL, a gente ia demorar mais uma semana aqui, porque tem muita possibilidade que vocês podem fazer. Qual é a minha sugestão daqui para frente? Explorem bem esse site aqui, que é o Postgre Tutorial, que é o postgresqltutorial.com, que ele te mostra aqui vários comandos que vocês podem aplicar. Por exemplo, tem um fetch aqui que a gente não trabalhou, entendeu? Tem outras possibilidades de join aqui. Agora, cuidado que alguns desses comandos são específicos do Postgres, ou seja, ele não vai funcionar no BigQuery. Aí aqui na ajuda ele diz, ó, quando o comando ele é específico ou não do Postgres. Group by, o have nós vimos aqui, ó, esses três a gente não viu, que seriam operações de conjuntos. E aí fica como deverzinho indicado para vocês trabalharem. Certo? Isso daqui, esse subquery aqui são, que eu acabei de falar lá, os parênteses. O N e o all é como se fosse assim. Selecione. O N normalmente é o seguinte, dada várias respostas verdadeiro ou falso. Basta somente uma dessas respostas ser verdadeiro, que ela vai retornar tudo verdadeiro. Entendeu? O all é assim, digamos que você tem várias respostas. Basta uma ser falsa, que ela vai voltar tudo falso. Entendeu? Então, eu uso bastante esses critérios, em alguns casos. Principalmente quando eu estou querendo automatizar a avaliação. Por exemplo, eu estou querendo rodar a regressão para vários modelos de regressão. Eu só quero que ele me diga que aquele modelo é válido se todos os p-values forem significativos.
Basta ter uma variável com p-value não relevante que eu não quero olhar para ele. Então, essa é a aplicação aqui. Ou existe, ou seja, você só vai fazer uma operação se aquilo existir. Normalmente o existe a gente usa quando a gente está fazendo inserção ou criação de tabelas. Do tipo, você só cria aquela tabela se ela não existir. E por aí vai, gente. Aqui vocês parar para explorar. Certo? Eu vou dar só parar aqui a